Fala galera, nesse vídeo eu vou mostrar 3 estratégias utilizando um pivô de alta, também pode ser utilizado num pivô de baixa, é só você aplicar os mesmos princípios que eu vou ensinar, mas na direção contrária, qualquer coisa vira de cabeça para baixo o computador. Então vamos lá, vou compartilhar aqui na minha tela, a gente vê que acabou de acontecer um movimento desse de pivô, mas eu acho que esse aqui está melhor para o exemplo das 3 estratégias. Então vamos ver a primeira estratégia do pivô, que é a entrada clássica no rompimento da cabeça do pivô. Então, relembrando aqui aquele conceito da análise técnica, a progressão de topos e fundos descendentes constitui a tendência de baixa e a progressão de topos e fundos ascendentes constitui a tendência de alta. E é justamente nessa virada aqui do mercado que a gente tem o nosso pivô de alta. Então, beleza, aqui a gente pode ver claramente que o preço vinha caindo, se mantendo abaixo aqui da média de 20, e a gente percebe que ele arma a condição de pivô aqui quando passa para cima da média, ele corrige, faz um pullback na média e depois rompe. Então a gente tem aqui nesse momento a entrada clássica do rompimento da cabeça do pivô, que você entra e você pode buscar 100 a 161% desse movimento aqui. Beleza, então qual é a segunda estratégia aqui envolvendo o nosso pivô? É você antecipar o rompimento da cabeça. Então, como você faz isso? Você vai fazer ali um certo alinhamento de tempo gráfico. Então, a gente está aqui no gráfico de 1 hora. O que eu vou fazer é o seguinte, vou sinalizar aqui o pivô para vocês não perderem de vista, mas eu vou entrar aqui no gráfico de 15 minutos. Então, tá aqui o nosso pivô que a gente estava vendo ali. A gente está aqui marcada ainda a entrada da primeira estratégia. Só que a segunda estratégia, o que a gente faz? A gente entra aqui dentro, a gente dá um zoom no gráfico, e a gente vai pegar aqui um ponto de rompimento antes do rompimento da cabeça. Isso é bom porque dá pra gente um stop menor do que a primeira entrada. Então aqui onde seria a entrada, deixa eu aproximar um pouco mais para todo mundo enxergar. Esse era o nosso pivô, puxou aqui, corrigiu, rompeu. Essa foi a primeira entrada que eu mostrei, a entrada clássica de rompimento da cabeça. Só que a gente tem aqui um ponto de retorno, a gente tem o gráfico aqui caindo, a gente faz uma tentativa de passar para cima da média, encontra uma resistência, corrige, deixa um fundo mais alto que o anterior. Tudo bem, corrigiu mais de 61,8%, não daria para trabalhar esse pivôzinho da forma que a gente está querendo trabalhar esse pivô maior, mas a gente conseguiria aqui, bem nesse ponto, deixa eu marcar aqui, quando rompe aqui, nesse momento a gente consegue entrar. Então percebe que antes a gente entrou aqui em cima, a gente vendo ali no preço 33.924 e aqui a gente conseguiu antecipar um pouco a entrada, no 33.200. Então você entrou, mas como você tinha enxergado o pivô no tempo maior, você vai projetar isso daqui. Eu tenho um vídeo ensinando como projetar, vou deixar aqui em cima. Só que você consegue entrar aqui, você coloca o seu stop aqui nesse fundo anterior. Ele vai estar basicamente no mesmo ponto que estaria, Estaria aqui o stop se você tivesse feito a entrada pela cabeça do pivô, da primeira entrada que eu expliquei. A segunda entrada você já consegue um stop aqui um pouquinho mais barato. Então uma dica para vocês quando usar essa segunda estratégia aqui que eu mostrei, que você entra num tempo gráfico ali para você conseguir uma entrada antecipada antes do rompimento da cabeça. Uma dica é quando chegar ali na cabeça, você pelo menos bater a parcial. Então você entrou comprado aqui, você pode bater uma parcial aqui, porque você sabe que antes de romper a cabeça do pivô, vai encontrar resistência. Não é à toa que a gente deixou aqui essa sombra, chegou a fazer um pullback aqui e depois rompeu. Só que não fecha a mão inteira, senão você anulou esse negócio aqui que eu estou explicando, que é o quê? É você ter conseguido uma entrada antecipada, mas você vai continuar projetando isso daqui, para você conseguir um alvo maior. Porque é isso que funciona no mercado no longo prazo, já é consenso que você tem que ter o alvo maior do que o seu stop. Então você vai conseguir pagar pelas operações perdedoras, tendo tido algumas vencedoras bem maiores do que essas perdedoras. Beleza, então qual é a terceira estratégia? A terceira estratégia, quem me acompanha há um tempo já sabe, é o setup Joe DiNapoli. Ele é um setup que consiste na antecipação do rompimento da cabeça do pivô, é bem similar ao que a gente estava fazendo aqui, mas ele é um pouco mais definido. Ele não é discricionário, é aquele tipo de setup que rompeu ali, você tem que comprar. O setup Joe DiNapoli você vai ver deixando um fundo mais alto que o fundo anterior, e aí você vai buscar ali quando o preço tiver um fechamento acima dessa média de 3, só que em vez de explicar ele aqui, eu vou te pedir para assistir o meu vídeo completo que explica a questão do setup Joe DiNapoli. Então esses são os 3 sinais de entrada que a gente pode usar para trabalhar um pivô de alta ou um pivô de baixa. Tudo isso aqui pode ser usado para baixo. E
pra quem achou maneira essa plataforma que eu tô usando, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, é de graça. É isso aí, obrigado por assistir até o final, tamo junto, sucesso, aquele abraço.